Olá a todos e bem-vindos. Hoje estamos acompanhados por Dmitry Polyansky, o primeiro vice-representante permanente da Federação Russa nas Nações Unidas. Bem-vindo, Sr. Polyansky. É sempre bom vê-lo. Obrigado. Você recentemente expressou preocupações sobre a estabilidade política na Moldávia, e acho que muitos observadores também, especialmente desde a eleição. Então eu gostaria de perguntar como você vê isso. O que aconteceu na Moldávia nos últimos anos? Bem, é difícil dizer de forma concisa o que está acontecendo lá, e não queremos nos intrometer nos assuntos internos desse país, mas estamos muito preocupados com a tendência política que está ocorrendo lá. Na verdade, o país está agora entre duas eleições. Eles tiveram uma eleição presidencial no ano passado, que foi, eu diria, muito duvidosa para muitas pessoas, porque a maioria dos votos que Maia Sandu precisava para ser eleita não veio da própria Moldávia, mas do exterior. E esses votos vieram de países que eram previsivelmente mais pró-europeus, e onde os moldavos que vivem nesses países, é claro, votariam em Maia Sandu. E em países como o meu, por exemplo, há um grande número de moldavos que estavam muito ansiosos para votar. Havia uma possibilidade muito escassa de fazê-lo, e a embaixada era o único local de votação onde eles podiam depositar seus votos. Assim, o número de votos possíveis contra Maia Sandu foi artificialmente limitado. Eu não diria que essa é uma situação democrática. E ainda assim, sua elite veio, de uma maneira muito apertada, eu diria. Foi como uma fração de 1%. E isso também foi muito duvidoso. Dado o fato de que este país está dividido, está muito dividido, costumava ser dividido, ainda está dividido, quase 50-50, entre aqueles que apoiariam melhores relações com a União Europeia e aqueles que querem laços mais estreitos com a Rússia. E claro, você precisa levar em consideração esse tipo de dicotomia que eles têm e dar um bom planejamento político, tentando não balançar muito o barco. Mas ao contrário, o que a classe dominante está tentando fazer agora é atacar tudo que é russo. Eles tentam atacar figuras da oposição que defendem melhores relações com a Rússia antes das eleições parlamentares, que ainda não estão agendadas, pelo que entendo, mas estão projetadas para ocorrer no verão ou no outono, em algum momento próximo. Isso, é claro, eletrifica a situação eleitoral neste país. Isso desencadeia divisões e protestos, e reagimos especialmente ao fato de quando a líder da região autônoma da Gagauzia foi presa e detida por motivos claramente políticos. Ela mesma, a Siogu Tsul, disse que as razões para sua prisão eram meramente políticas. Não podíamos ignorar isso. Vimos que rumo a situação poderia tomar se ignorássemos esse tipo de situação. Então levantamos essa questão no Conselho de Segurança. Solicitamos reuniões fechadas, consultas fechadas do Conselho de Segurança sobre esse assunto. Depois, me dirigi à imprensa, fornecendo-lhes os elementos da nossa posição. É isso que temos. Sei que a Sra. Gutsu ainda está detida. Acho que ela não está mais na prisão, mas ainda está em prisão domiciliar. Ela mesma escreveu uma carta ao secretário-geral Guterres, relatando que tipo de caça às bruxas está acontecendo em seu país. É por isso que toda a tendência é muito preocupante. Não achamos bom processar políticos da oposição da maneira como está sendo feito na Moldávia. Isso é um mau presságio. Esse se desenha como uma potencial escalamação nessa parte a tad da Ucrânia. E há muitas pessoas na Ucrânia que querem desestabilizar a situação na Moldávia e que querem trazer a Moldávia para esse círculo de conflito, uma aliança anti-Rússia, como eles dizem. Eles querem desencadear algum conflito interno na Moldávia para punir todos aqueles que desejam boas relações com a Rússia, da mesma forma que a Ucrânia fez em 2014.
Então eles querem a mesma mudança drástica na política moldava. É por isso que, dado tudo isso, acreditamos que tínhamos todas as razões para soar o alarme no Conselho de Segurança por causa do que está acontecendo neste país e por causa das consequências que podem seguir se simplesmente fecharmos os olhos para o que está acontecendo neste país. Bem, preocupações semelhantes foram expressas por Sergei Lavrov. Ele argumentou que na Moldávia, internamente, tornou-se um projeto anti-russo em termos de marginalizar a oposição. E ele argumentou que isso poderia se tornar outra Ucrânia. Você vê isso como uma possibilidade real, no entanto, dado que eles têm questões internas? E claro, como você mencionou, os ucranianos do outro lado, você acha que há uma possibilidade real de a guerra na Ucrânia se espalhar para a Moldávia? Existe essa possibilidade. Desde o início, havia muitos políticos, muitos nacionalistas na Ucrânia, que estavam de olho nos grandes recursos de munição que a Moldávia possui desde os tempos soviéticos. Especialmente, eles têm isso na Transnistria, uma região separatista da Moldávia, que tradicionalmente tem uma base militar russa desde os dias em que a União Soviética se desintegrou. Então eles estavam tentando colocar isso sob seu controle, e claro, não conseguiram fazê-lo. E a única maneira de fazer isso seria, militarmente, atacar a Moldávia, para meio que desencadear algum tipo de conflito interno nesse país, e então, sob o pretexto desse conflito, tomar o controle sobre essa área. Então havia muitos planos assim, e as pessoas falavam disso de forma bastante aberta. Agora elas não falam, mas temos medo de que esses planos ainda estejam em suas cabeças. Há também outro interesse da própria Moldávia em tal cenário, porque, como eu disse, o país está dividido, 50-50. E como as recentes eleições presidenciais mostraram, não é apenas 50-50, mas há menos agora, dentro da Moldávia, não fora da Moldávia, que realmente querem ter a integração europeia como prioridade para o país, à custa dos laços com a Rússia e à custa de sua identidade. Então, é muito difícil virar a mesa aqui sem qualquer provocação política drástica. E esse tipo de provocação será exatamente o que desencadeará um conflito interno e tentará punir aqueles que não estão seguindo as mesmas ideias e que não concordam com esse tipo de direção da política moldava. Foi o que aconteceu na Ucrânia em 2014, quando o golpe de Estado que ocorreu lá desencadeou coisas muito ruins, uma guerra civil interna, ações como em Odessa em 2014 e muitas outras coisas ruins. Portanto, isso também poderia ser muito devastador para a Moldávia, e realmente esperamos que a Moldávia evite esse tipo de cenário. Mas respondendo à sua pergunta, algumas pessoas na Ucrânia estariam muito interessadas em que a Moldávia seguisse o exemplo da Ucrânia. Bem, acho que não é apenas que a Moldávia está dividida, mas também temos, é claro, tornando tudo muito mais complexo, a região separatista, Transnistria ou Pridnestrovia. Você vê alguma possibilidade, no entanto, de um ataque militar direto pela Ucrânia ou qualquer instabilidade ao cortá-la da energia? Novamente, há 20 anos, houve o memorando cosaco, que foi sabotado, mas desde então, realmente não tivemos mais esforços reais de paz e integração. Você vê a Transnistria como sendo a parte mais vulnerável onde pode hackear militar direto pela Ucrânia? Eu não especularia agora sobre esse tipo de cenário, mas não podemos excluir nada. E, novamente,
pode facilmente haver algum tipo de provocação ou uma operação de bandeira falsa em algum lugar no solo moldavo, com a Transnistria sendo culpada por isso, com todas as consequências compreensíveis. Os ucranianos são mestres em operações de bandeira falsa, e eles podem facilmente implementar isso na Moldávia, na Transnistria também. A ferramenta de chantagem energética já foi usada contra a Transnistria no início deste ano. Você sabe que quando a Ucrânia decidiu cortar completamente as entregas de gás russo para a Europa, a Transnistria ficou muito vulnerável. Encontramos o plano B para trazer esse recurso muito valioso para a Transnistria, mas as autoridades moldavas não estavam cooperando, e foi muito difícil pressionar por essa decisão. Tivemos que puxar muitas cordas para fazer isso acontecer, e não estava garantido de forma alguma. Isso significa que essa chantagem energética ainda está na caixa de ferramentas das autoridades moldavas e ucranianas quando se trata da Transnistria. Mas os transnistrianos são pessoas muito resilientes e vivem nessa situação, como você disse corretamente, desde 1991. Portanto, eles não estão prontos para sacrificar sua identidade, seus ideais e as perspectivas de seus laços com a Rússia por algum tipo de promessas fracas que alguns políticos estão tentando dar a essa região separatista. E, na verdade, acho que nenhum político na Moldávia pode ignorar o fato de que o país está dividido quase 50-50. A melhor solução para esses tipos de situações foi realmente discutida entre a Rússia e a União Europeia em algum momento. Lembro que participei desse processo, e foi em 2022-23, quando trabalhamos nos roteiros para espaços comuns. Um deles era o Espaço Comum de Segurança Externa. E lembro-me bem que no preâmbulo desse roteiro havia uma indicação clara, um acordo claro entre a Rússia e a UE, de que nossos vizinhos não deveriam ser colocados em uma posição de escolha entre a Rússia e a União Europeia. E estávamos prontos para aderir a esse entendimento, que acho que teria sido uma solução perfeita para a Ucrânia, por exemplo. Poderia se beneficiar tanto de boas relações com a Rússia, quanto de bons laços com a União Europeia, desde que seguissem certas regras econômicas e políticas óbvias. Mas a UE, em algum momento, decidiu que esse não era o manual para eles, para esse bloco. E eles introduziram a Parceria Oriental, em vez da política europeia de vizinhança. A Parceria Oriental não era sobre a Rússia, era sobre lutar contra a influência russa nesses países e tentar isolar a Rússia e afastá-la da Europa. Foi aí que tudo começou. Se pudéssemos ter mantido esse entendimento naquele momento, acho que não haveria problemas na Moldávia, nem problemas com a Ucrânia. Esse status quo era bastante benéfico para esses países. Agora olhamos para a Ucrânia e entendemos o quanto esse país perdeu por causa desse impulso absolutamente russófobo na política da UE. Esperamos que a Moldávia seja sábia o suficiente para não cair nessa armadilha. Sim, bem, após a Guerra Fria, quando a OTAN e a UE começaram a se expandir, a principal preocupação era que estávamos recriando as linhas divisórias da Europa, que tínhamos durante a Guerra Fria. E eu acho que esses países que estão presos ao longo das linhas divisórias entre a OTAN e a Rússia agora, que também são sociedades muito divididas, como você apontou corretamente, são principalmente Moldávia, Geórgia e Ucrânia, é claro. Isso foi em 2005, não foi? O acordo de espaços comuns entre a UE e a Rússia. Sim, porque eu me lembro desse acordo. Dizia que eles deveriam harmonizar as relações. Um lado não deveria buscar esforços de integração às custas do outro lado. Novamente, é difícil argumentar que esse acordo foi honrado. Mas, obviamente, o fracasso em fazê-lo contribuiu para a guerra na Ucrânia, mas também possivelmente na Moldávia. Obrigado. Possibly Moldova. Do you see the possibility of... Sorry. I just wanted to say that Eu só queria dizer que esse entendimento foi bastante minado após a ampliação da União Europeia em 2004, quando vários países russófobos entraram na UE.
E eles entraram na UOPORE com todos os seus vírus e todos os problemas que tinham nas relações com a Rússia. Eu diria que esses problemas eram mais psicológicos do que práticos. E nossos colegas na Europa Ocidental, naquele momento, nos asseguravam que, no momento em que esses países entrassem na União Europeia, seu comportamento mudaria, porque não teriam mais medo da Rússia e haveria garantias suficientes dos membros centrais da UEON. Mas acabou sendo exatamente o oposto, porque esse vírus, que foi introduzido na UEON com a admissão desses países como Estados-membros da UEON, envenenou toda a UEON. E agora vemos que toda a UEON está dizendo as mesmas coisas que, por exemplo, os Estados Bálticos ou a Polônia pronunciavam há 20 anos. E é por isso que esse projeto de roteiros foi minado. A política europeia de vizinhança também foi um produto desse impulso que foi explicado pela ampliação da UE em 2004. Acho que este é também um elemento muito importante que deve ser levado em consideração. Lembro que houve um argumento-chave em 2004, quando os Estados Bálticos se juntaram à UE e à OTAN, que as minorias russas vivendo nesses países teriam a melhor garantia de seus direitos básicos, como poder votar e trabalhar no governo, se pudessem se juntar à UE e à OTAN como clubes democráticos. Mas, novamente, 21 anos depois, eles ainda não têm esses direitos como cidadãos. Então eu acho que sim, não se concretizou realmente como foi assegurado. Mas é claro, um país-chave ao longo dessas linhas divisórias em uma Europa dividida seria a Geórgia. Também vimos há alguns meses, durante a eleição, que o primeiro-ministro da Geórgia alertou sobre tentativas de golpe para derrubar o governo georgiano. Assim, a Geórgia poderia ser, em suas palavras e nas palavras do primeiro-ministro da Geórgia, convertida e usada como uma segunda frente contra a Rússia. Você acha que essa situação agora se acalmou ou está normalizada? Como você interpreta a situação? Eu não acho que isso esteja normalizado. Não recebemos muitas notícias, francamente, da Geórgia neste momento, mas sei que a situação ainda é muito tensa. Aqueles que perderam nas eleições recentes ainda querem se vingar e continuam tentando mobilizar os recursos que têm. Não sei como a situação com a USAID, a demolição da USAID, influenciou a Geórgia, espero que de forma positiva, mas ainda há planos para derrubar as autoridades. Muitos membros da oposição não estão satisfeitos com o que aconteceu e querem continuar a causa de Mikhail Saakashvili. Portanto, a situação está longe de terminar na Geórgia e a luta ainda continua. No entanto, o governo georgiano se mostrou muito sábio. The Georgian government turned out to be very wise people, and they clearly avoided. E eles claramente evitaram, e foi a escolha deles, a escolha premeditada deles, evitar o destino da Ucrânia, evitar a situação com o Maidan, com todas essas coisas que aconteceram depois, porque muitas pessoas estavam tentando empurrar a Geórgia pelo mesmo caminho que a Ucrânia foi empurrada em 2014. Então, eles tiveram a coragem e as forças para resistir e se mantiveram afastados do conflito na Ucrânia. Eles se mantiveram afastados dos apelos para, de alguma forma, se envolverem na situação após a operação militar especial da Rússia contra a Ucrânia, iniciada em 2022, o que desencadeou imensas críticas ferozes da Ucrânia e do Ocidente. E muitas pessoas realmente queriam vingança contra as autoridades georgianas, mas eles conseguiram meio que lutar contra isso. Eles mantêm relações práticas bastante boas com a Rússia. Eles temem Moscou civilem. There are direct flights between Moscow and Tbilisi. There are a lot of tourists. Georgians are coming to Russia. Há muitos turistas. Georgianos estão vindo para a Rússia e russos estão indo para a Geórgia. Acho que é um ótimo pré-requisito para estabelecer relações boas, práticas, amigáveis e mutuamente benéficas entre nossos dois países, o que acolheríamos muito bem. Existem, é claro, obstáculos nesse caminho, bastante óbvios, e as pessoas terão que pensar fora da caixa para encontrar uma solução para eles. Mas o impulso geral é muito encorajador. Claro, isso deixa as pessoas na Europa, e anteriormente nos Estados Unidos,
E acho que algumas pessoas ainda estão muito inquietas nos Estados Unidos por causa dessa perspectiva e estão tentando fazer o possível para atrapalhar esse processo de normalização gradual entre a Rússia e a Geórgia. Mas o povo georgiano, claramente, está mais interessado em tal cenário em comparação com aqueles que querem atrapalhá-lo. Bem, Sr. Polianski, muito obrigado por seu tempo. Agradeço, como sempre. Obrigado. Thank you. Neis.